Amados irmãos, amadas irmãs, nós estamos vendo agora a porção de Efésios capítulo 4, versículos 1 a 6. Nós estamos vendo o versículo 1, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Aqui, Paulo, ele nos roga a partir de uma posição de um prisioneiro no Senhor, não somente de um prisioneiro do Senhor, conforme está em Efésios capítulo 3, versículo 1. Aqui, Efésios 4, 1, ele diz que ele era um prisioneiro no Senhor. E nessa posição, porque essa foi a sua experiência, esse foi o seu aprendizado. Ele nos roga que nós andemos de modo digno da vocação a que fomos chamados. Esse chamamento nosso, que possamos andar de um modo digno do nosso chamamento. Nós fomos chamados para algo. Então, hoje vamos penetrar um pouco mais nessa questão do chamamento. Em Romanos capítulo 8, versículos 28 a 30, nós temos o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa passagem de Romanos é muito rica em experiências e em verdades. Aqui, no versículo 28 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui nos mostra que esses que foram chamados segundo o seu propósito, eles amam a Deus. Está certo? Porque ele diz, daqueles que amam a Deus, e ele qualifica, esses que amam a Deus, são esses que são chamados segundo o seu propósito. Então nós precisamos ver que nós fomos chamados para um propósito. Se nós conhecermos o propósito do nosso chamamento, nosso viver terá um sentido. Nós saberemos para que estamos vivendo e nós teremos um viver condizente com isso. E nós veremos também que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Por quê? Porque nós estamos debaixo do chamamento de Deus, do cuidado de Deus, segundo o seu propósito. Isso é explicado ainda nos versículos posteriores, que nos diz o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aqui nós começamos a ver o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus nos conheceu de antemão. Ele nos conheceu antes mesmo de nós nascermos. E ele nos predestinou
Nos predestinou para quê? Para sermos conformes à imagem de seu Filho, para sermos conformes à imagem de Cristo. Olha só que maravilha, amados irmãos, amadas irmãs. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem de Cristo. Para quê? Aqui diz, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso quer dizer para que Cristo seja o nosso primogênito. Ele é o primogênito. Nós somos os demais irmãos. Olha que futuro glorioso Deus preparou para nós. Esse é o nosso destino. Nós podemos ver aqui o grande amor de Deus. Nós precisamos saber realmente, conforme a palavra nos mostra, qual é o propósito do nosso viver, por que nós fomos criados por Deus e para que o Senhor nos predestinou. E aqui diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Mas vamos ver essa parte que diz, e aos que predestinou, a esses também chamou. Deus nos havia conhecido de antemão. Ele nos predestinou, mas nós não sabíamos disso. Nós passamos a saber disso no dia em que nós fomos chamados. Aleluia! Louvado seja Deus! Daí nós começamos a perceber que a nossa história não começou no dia do nosso chamamento, que a nossa história começou antes do nosso chamamento. Nossa história começou quando Deus nos conheceu de antemão e Deus nos predestinou. Mas foi quando nós fomos chamados que passamos então a conhecer o nosso Senhor e passamos então a conhecer o destino que Deus preparou para nós. Glória a Deus, amados irmãos e irmãs, que coisa maravilhosa! Então todas as coisas estão ligadas a esse chamamento e Paulo nos diz que devemos andar de modo digno desse chamamento. Louvado seja Deus!